Primeiro, o que que deu aqui na cartinha? Primeiro da constelação está falando o seguinte, ó, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Primeira carta, hein? Vamos ver depois se conecta com o que a gente vai falar. Essa carta do oráculo, né? Eu tirei da constelação primeiro, fala, ó, ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Acho que faz sentido aí com esse tema que a gente está falando, né? Sobre relacionamento. Semana passada eu falei aí da parte profissional, fiz uma linha aí com a visão sistêmica, né? Com essa questão da constelação. E agora a gente vai falar de relacionamento. Mas a gente ouve muitas queixas, né? Principalmente eu que atendo, estou aí conversando com as pessoas, sobre questões mesmo de relacionamento, às vezes uma insatisfação. Às vezes a pessoa sente que tem algo, assim... lá dentro, né? Sempre as mensagens internas falam com a gente, né? Às vezes você tem um desconforto que aquele relacionamento está te trazendo, você não sabe às vezes de onde vem, mas você sente isso. Às vezes ele pode ser uma insegurança, né? Você sente uma insegurança diante desse relacionamento, ou então você sente que tem algo errado ali. Quando a gente tem uma tendência ainda, né? Tá num nível de consciência menor, a gente tem uma tendência aí de falar que o outro que é culpado. Né? Então, o outro tem um problema. Então, a gente escuta bastante isso. Né? Quem trabalha com pessoas, quem convive com pessoas, escuta bastante isso. Até fiquei pensando numa coisa que eu estava vendo. Essa semana eu fui na farmácia e estava na minha frente um casal, assim, já com uma idade avançada, né? Mais velhos, um pouco idosos. E era uma mulher e um homem, esse casal. E aí, eu vendo, assim, porque eu estava na fila, né, atrás deles, eu vendo o comportamento, assim, rígido daquela mulher, daquela senhora, o homem assim, né? E ela fazendo tudo. E eu fiquei pensando, né? Claro que a gente tem uma tendência a julgar, e eu estou fazendo sempre o exercício de olhar para o outro, e o outro é o outro, sem eu julgar se está certo ou está errado. Mas eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, como é pesado às vezes, né? Para as mulheres, que às vezes assumem esse papel assim tão forte, às vezes de mãe, parece a mãe daquele marido, né? E eu imagino que era um casal que estava junto há muito tempo. Eu falei, gente, aguentando isso tanto tempo, né? O que é ser um casal, né? O que é ter um relacionamento? Assim, na minha visão, o relacionamento não é aquilo que eu estava vendo, né? Claro, assim, muito pequeno, um fragmento pequeno, mas eu estava vendo um comportamento ela fazendo, ele assim, parecia que tinha uma fraqueza, sabe? E ela já falando o que ele tinha que fazer, e uma rigidez, assim, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, né? O que será que uniu esse casal? O que será que fez com que eles ficassem juntos? Qual que será a dinâmica que está presente ali? Eu só olhei com esse olhar e fiquei pensando como é difícil às vezes para as mulheres. E não tem só uma questão emocional e o que a gente carrega. Tem um padrão que é imposto, né, às vezes pelas mulheres, de um peso, né, de cuidar de uma forma excessiva. E às vezes a pessoa de uma geração anterior, ela cresceu assim, né? Então ela vai para um relacionamento muito nesse papel, né, de fazer e cuidar de tudo, e às vezes é pesado, né? E onde que eu tô aqui, né? Onde que eu tô nesse relacionamento? E para mim, né? Quem que vai fazer para mim? Né? Então, assim, se um homem ali, que aparentemente estava bem, não consegue, às vezes, comprar um remédio ou algo assim na farmácia, né? Gente, né? É muito, muito imposto isso. Então, só fazendo um gancho para a gente refletir sobre esse papel, né? Quando a gente tem um desequilíbrio, isso prejudica a relação. A relação acaba não sendo mais uma relação de casal, né? Ali parece uma relação de mãe e filho. Você imagina ficar 20, 30 anos nessa relação. Chega uma hora que você não aguenta, aí você vai numa terapia, aí você está super cansada, exausta, né? Porque você não aguenta mais assumir um papel que não é seu. Né? Cada um tem a sua origem, independente se estão no plano aqui ou não. Cada um tem... Tá fazendo um barulhinho aqui, deixa eu tirar. Pera só um minutinho. Cada um tem a sua origem, ou seja, se os pais estão presentes ou não, né, no plano físico, todo mundo tem uma origem, né? Então a gente tem esse pai e essa mãe dentro da gente, então a gente já está preenchido. Se tem essa disfuncionalidade, tem algo ali, né? Fiquei parando para pensar de onde que poderia surgir tudo isso. Acho que tem um papel social que a gente precisa entender, que às vezes é imposto, né, de comportamento mesmo, para a mulher, para o homem. E às vezes a gente está preso nesses papéis sem perceber. Então é importante a gente parar, refletir e falar, pera, o que eu estou fazendo, né? Então, pera, vamos lá, vamos resgatar, né?
Ó, até a minha tia falou, às vezes ele cria uma amizade, às vezes não é mais um casal, às vezes é amigo, né? Ou então às vezes tem esse padrão mesmo de pai e mãe. Então às vezes a mãe do parceiro, né? E é muito comum. Estou falando da mulher porque pode ser o pai também, né? Mas é muito comum as mulheres entrarem nesse papel até sem perceber, porque é imposto isso, né? A mulher tem que ser a cuidadora. Mas vamos lá. Pensando um pouquinho nesse tema, né? Então, se eu quero sair de um relacionamento, eu preciso entrar. Por que eu trouxe isso? Tem muitas questões que eu vejo nos atendimentos, queixas de situações no relacionamento, e às vezes a pessoa ela nem se dá conta de que ela não entrou no relacionamento. Eu vou explicar, vou contar uma história, aliás, duas aqui, que eu fiz assim, baseado nos atendimentos, não é de alguém específico, mas é baseado de algumas coisas, para a gente tentar entender o que poderia acontecer. Então, primeiro, até deixa eu olhar aqui, ó. Qual que era a queixa da cliente? Então, ela veio com uma queixa de que o marido, vou colocar um casal heterossexual para facilitar, mas isso aplica para todos, tá? Então, a queixa dela é que o marido não olha para ela, não está presente. Então, essa é a queixa, ela não se sente vista. Tá? Então, isso era o que ela trouxe. Qual que era o comportamento desse marido dela? Ele tinha um comportamento assim parecia que ele ainda estava muito ligado na mãe. Então ele fazia tudo pela mãe, sabe assim? Então ele ia lá fazer a compra primeiro para a mãe, levava para a mãe, depois levava para a família dele. Então ele estava sempre parecia que era um dilema, né? Que ele estava ali, e a mãe também tinha um outro costume de dar muita opinião no relacionamento dele. Então ele escutava muito o que a mãe falava. Então esse era o sintoma, né? Então, e claro que a esposa se incomodava com isso, né? Dessa relação com a mãe dele fazer demais para a família. Isso estava gerando o quê? Um distanciamento desse casal. Então o casal estava muito distante. E também alguns sintomas, né? Então, distante dos filhos também, ele não era um pai presente, ele estava bem distante. Essa era a situação. Quando você tem uma distância como essa, que pode ser ocasionada... Oi, Karine. Cláudio, também não falei boa noite. Quando você tem uma distância que é causada por esse sintoma, então assim, tem um distanciamento, ele não olha para a família, isso gera algumas situações, então geram sintomas de desconexão, esse casal não conversa, esse casal dificilmente tem uma vida sexual ativa, é um pouco desregulado nisso, enfim, às vezes eles estão ali no funcionamento da casa, mas não no funcionamento do casal. Então a queixa era essa, a queixa da pessoa era... da moça, né? Eu não sou vista, meu marido não me vê. Assim, a gente se perdeu em algum lugar. Aí vamos contextualizar a história lá atrás, tanto dela quanto dele. Então ela tinha uma história onde ela tinha ali uma mãe. O pai foi embora, então a mãe era mãe solo e ela teve um abandono de pai. Então assim, ela não teve referência muito de pai, né? Então ela ficou ali com a mãe. Então essa é um primeiro dado. Ele, nesse caso, ele tinha uma questão com o pai também, tá? Então assim, o pai tinha ido embora, então o pai foi embora quando ele era pequeno, né, criança, e ele meio que assumiu esse papel ali de cuidar da mãe, né? Então ele começou a cuidar da mãe, começou a cuidar dos irmãos, e ele entrou nesse lugar. Então é como se ele tivesse saído um pouco do lugar dele e falou assim, cara, agora quem cuida dessa família sou eu. Vamos ficar com essa informação. Então a gente vê, primeiro, duas coisas, antes da gente até ir na solução para a gente entender se eles entraram ou não nesse relacionamento. Primeiro que quando a gente está se relacionando, a gente atrai pessoas parecidas com a gente. Na verdade, é como se eu estivesse me vendo através do outro. Aí você vai falar, nossa, mas eu não tenho nada a ver com meu marido, com a minha esposa, com meu parceiro. Será? Então, assim, às vezes, o que eu costumo dizer? Às vezes vem num grau um pouco alto mesmo, então a pessoa tem um sintoma, ela tem um comportamento, às vezes, muito... que você, a princípio, vê como diferente do seu, só que tem algo ali com você. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tinha um distanciamento, só que o distanciamento era dos dois lados. Por quê? Ela também estava muito ainda apegada à mãe, então muito ligada na mãe, e ele também, né, ligado na mãe, só que nenhum conseguia enxergar que isso existia. Vocês têm uma situação ali no casal, você está pensando no casal, né, no que você está vivendo ali. E aí você não percebe que os dois, na verdade, têm comportamentos semelhantes. Então ela também tinha uma questão ali com o pai, e ele também com uma questão com o pai e a mãe.
Então, assim, às vezes, o que acontece, né? Aí eu reclamo, vou dar um exemplo, um parênteses, não sei se era esse caso nessa situação, mas, por exemplo, aí você reclama que a minha sogra dá muita opinião no meu casamento. Só que às vezes você também lá tá na sua mãe, também contando tudo, né, da sua vida e tal, sua mãe tá opinando, e aí qual que é a diferença, né? Então, será que tem diferença? Às vezes vem de uma forma tão, assim, forte para você olhar e falar, pera, putz, é isso. Então isso não é legal, talvez eu preciso voltar para minha família, quem tem que decidir sou eu. E às vezes você vê alguns adultos dessa forma nos relacionamentos, né? Então, pedindo muita opinião, ou não consegue, né? Então fica ali. Guarda essa informação aqui, vamos pensar juntos nessa questão. Primeiro fica aí a pergunta, será que eles entraram no relacionamento dos dois de casal? O que será que aconteceu? Qual que é a sensação que ela tinha? A sensação é falar assim, gente, não tem resgate nesse casamento, ele não olha pra mim, eu vou embora, eu quero me separar, é isso que eu quero. Então é essa sensação aqui que deu, tá? Vamos guardar essa informação, a gente vai pensar juntos. Vou dar um outro exemplo aqui. Antes da gente dar um outro exemplo, se você pensar em alguém, por exemplo, que esteja aí talvez com dificuldade de encontrar alguém, né, um parceiro, uma parceira, o outro exemplo tem a ver com isso, tá? Vamos encaminhar para alguém que de repente queira falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada. Vamos encaminhar aqui pelo menos para uma pessoa. Deixa eu encontrar alguém. Vou mandar aqui para uma. Que eu conheço, claro, né, sem ser invasivo, né, mas às vezes a pessoa fala, putz, acho que ela precisa ouvir isso. Então a gente manda. Eu tô mandando aqui, tô dando uns segundinhos pra gente mandar, juntos. Vê se vocês mandam pra uma pessoa. E também vamos dar um coraçãozinho aqui, hein, gente? Pra dar uma aumentada. Mas vamos lá. Mas eu também só, aproveitando, eu salvo essa live tanto no Instagram quanto no YouTube. Então eu vou fazer isso, tá? Se dá tudo certo aqui, eu salvo. Então vamos encaminhar aqui pra mais alguém para as pessoas ouvirem sobre isso. Às vezes, quando a gente vai tratar de temas de relacionamento, ele entra num lugar que dá aquela dorzinha, tá? Então, às vezes a gente entra, bate aqui na gente mesmo, é normal. Tem algo ali querendo falar com a gente. É essa frequência vibracional que a gente entra juntos aqui. Então, por isso que às vezes vem alguma coisa, né? Tem algo que às vezes a gente fala aqui, que conecta com a gente, dá essa sensação. Isso significa que eu, que estou aqui nesse lugar, não tenho problema? Claro que tenho, né? Tenho vários desafios. Mas a gente trabalha com isso, a gente está aqui para compartilhar isso, né? Estou aprendendo também junto, estou vivendo, estou olhando, né? Estou entendendo muita coisa. Vamos para o outro exemplo de alguém que... qual que é a queixa dessa cliente? Então, assim, ela tem muito uma questão de... não consegue ficar num relacionamento. Então, ela tem um relacionamento com um, aí não dá certo, tem outro relacionamento com o outro, não dá certo. A queixa dela é justamente essa. Qual que é a postura dessa pessoa? Vou dar um exemplo de mulher, porque a maior parte do meu público é mulher, né? Então estou trazendo casos de mulheres. A queixa dela é justamente não encontrar um parceiro, assim. Mas o que eu percebi ali falando com essa pessoa? Tem uma certa... Assim, tinha uma queixa, porque você chega num determinado momento, você realmente sente falta de alguém, porque todo mundo quer se relacionar, a verdade é essa. Mas eu senti uma certa arrogância, assim... Senti ali, porque o jeito que ela falava dos homens colocava eles muito lá embaixo. E aí a gente vendo os perfis de relacionamento que ela tinha, era muito de colocar muito lá em cima, ela se colocar muito lá em cima, até porque ela era muito bonita também fisicamente, e os homens muito lá embaixo. Então o que ela atraía? Ela atraía muitos homens fracos. Fracos no sentido talvez do masculino interior não está tão forte. Então ela vinha nisso. Quem estava com o masculino muito forte, na verdade, era ela. Então a queixa era justamente isso. E tinha muita crítica na forma que falava dos parceiros que já teve, que estava tinha um atual também. Então, assim, tinha essa queixa. Então existe aí uma questão que fala-se muito nas terapias de indisponibilidade, né? Então a pessoa ela tem uma certa indisponibilidade para arrumar alguém. E realmente ela entrava e depois durava pouco tempo, ia para um outro relacionamento. Aí entendendo um pouco a dinâmica familiar, tá? Nesse caso, a dinâmica familiar dela era o seguinte, era um pai que era um conflito muito grande com a mãe. Então, o tempo inteiro, ela cresceu vendo o conflito do pai e da mãe. Então, brigas, inclusive traição. A mãe dela compartilhava com ela um pouco disso, e isso é muito prejudicial para o filho. Então, qual que é o ambiente que ela trouxe? Ela veio com isso, né? Então, assim, olhando os homens, como que ela olhava os homens?
se eu me conecto com algum homem, eu vou passar por a mesma coisa. Tinha uma outra questão aqui também que eu percebi ali antes de colocar no campo, né? Tinha uma questão também a criança, né? Quando você é criança, você tem um desejo inconsciente de salvar seus pais. Então você vê sua mãe sofrendo e aí você fica assim, peraí, reage. Então tinha uma coisa assim, queria que a mãe tivesse uma reação diante das situações que o pai estava fazendo na cabeça dela. Era assim, o pai com a mãe, sabe? Nessa briga. Então assim, os homens não prestam. E ela cresceu com essa visão. O que ela fez? Ela suprimiu esse masculino. Então assim, é como se ela falasse assim, eu não preciso de você. Então, porque o masculino, assim, eu coloquei ele para baixo. Porque o masculino, quando eu me conecto com ele, me faz sofrer, que é o meu pai. E aí, o que acontecia? Ela só atraía relacionamentos onde tinha um perfil que o homem estava mais embaixo e ela estava mais em cima. Ou seja, ela mais assim, para cima, e o homem mais fraco. Ela suprimiu. É como assim? Qual que é a energia? Qual que era a frequência vibracional dela? Ela assim, não preciso de você. E aí ela olhava e era isso que ela atraía. Por quê? Porque, na verdade, ela tinha um medo de repetir um padrão. Na verdade, era essa. E ela ficou meio contra os homens. Então ela olhava aquilo e falava, gente, se eu me conecto, eu vou viver a mesma coisa que a minha mãe vivia. Nesse caso, no campo estava muito claro, quando a gente faz constelação, né, para quem não conhece muito, a gente coloca no campo para a gente entender quem que está representando o quê, qual que é a energia que vem relacionado a isso. Porque a constelação é isso, eu vou repetindo padrões comportamentais que eu carrego da minha família. Alguns eu tenho até consciência, outros eu não tenho. Nesse caso, era uma pessoa que não tinha feito muita terapia, então ela tinha zero consciência disso, mas o que mostrou? Que ela, criança, estava no meio, era exatamente no meio. Eu coloquei um representante dela, criança, porque eu entendi que vinha lá de trás. O representante dela, criança, o pai e a mãe. Ela estava no meio do pai e da mãe, ou seja, ela estava presa, é como se ela estivesse ali ainda tentando salvar aquela mãe daquela situação. O que gerou para ela? Gerou uma desconexão com a própria mãe, porque ela ficou revoltada, porque a mãe não tinha ação, sabe? Assim, é como se assim, minha mãe, como assim? Então tinha um problema, sim, com a mãe, e com o pai, ela estava tentando ali se conectar de alguma forma através dos relacionamentos, mas isso não estava dando certo. E aí, por sua vez, ela começava, terminava o relacionamento e estava incomodando ela. Então ela estava atraindo pessoas dessa forma. Qual que era a dinâmica que ela estava envolvida aqui? Olhar para esse masculino e começar a incluir. Essa era a questão, né? Incluir esse masculino. Mas vamos lá. Então, uma situação de uma pessoa que estava num casamento, mas tinha uma desconexão, então é como se o marido não visse. Um outro é uma pessoa que não consegue se relacionar. E os relacionamentos que ela tinha, parecia que não ia não tinha mais uma profundidade, não ia para o próximo passo. Então, se a gente for parar para pensar no nosso tema, será que essas pessoas aqui que eu citei, elas entraram no relacionamento atual? Se a gente for pensar de forma no inconsciente, elas não entraram no relacionamento. Por isso que eu costumo falar, para você sair de algo, você precisa entrar primeiro. E às vezes nem você sabe que você não entrou. Então tem tantas dinâmicas envolvidas, claro que eu estou trazendo a visão sistêmica, né, da constelação Bert Hellinger, porque ela dá, que é o que eu trabalho, e ela dá essa amplitude, né, de visão. Mas tem várias questões que a pessoa também pode estar passando, tá? Não é só essa, mas vamos pensar na sistêmica. Vamos lá, primeiro casal, ela estava lá com a queixa que o marido não enxergava ela, e o marido lá muito presente ainda na família de origem. Primeiro, né, tá errado ele estar lá com a mãe? Não tá. Então assim, ajuda. Não tá, né? Quando você é filho adulto, você ajuda os seus pais, é perfeitamente natural. A questão é quando é um pouco exagerado. Então, assim, eu não consigo, parece que tem algo muito grande que, assim, se vai acontecer alguma coisa com meus pais a qualquer momento, sabe essa sensação? Então, provavelmente ele estava nessa linha aí. Então, tanto que, você vê, inconscientemente ele comprava uma TV, acho que era isso, comprou uma TV, a TV nova primeiro para a mãe, depois a TV para a família. Então é como se ele não estivesse saindo desse lugar. E ela também. Então eles se conectaram por essa energia, né? Então ela com uma falta do pai e ele também, né? Com a falta do pai. Então é isso que eu falo. A gente entra nos relacionamentos para a gente se olhar, para a gente se enxergar, para a gente ver muitas questões que a gente tem aí carregando e aprender. Então a gente vai olhar para isso. E às vezes as pessoas não se relacionam à toa. Às vezes não, sempre elas não se relacionam à toa. E aí, nesse caso, o que estava faltando? Então, é isso, se conectar com a origem. Às vezes está faltando algo,
para eu me conectar com esse pai, com essa mãe interior que eu tenho, né? Às vezes é o próprio pai e a própria mãe, mas é a mãe interna nossa e o pai interno nosso. Então, às vezes eu estou ainda tentando resolver uma questão. Essa pessoa, no caso, a moça, ela tinha uma questão ali com o pai, né? Abandono. Então, ela projetou nesse marido uma questão de substituição, né? Como se eu chegasse ali no marido, eu quero substituir essa falta que eu tive através desse marido. Então é como se ele fosse o pai mesmo dela. Então, tanto que ela sentiu uma falta muito grande. Então, assim, até a perda desse relacionamento representava uma coisa muito grande, era tudo muito pesado. Isso é uma outra coisa que a gente tem que perceber. Claro que existem desafios dos relacionamentos, mas quando algo está assim muito grande, sabe assim, você fica assim intenso, sabe aquelas pessoas que falam que elas são intensas, mas na verdade tem algo aí disfuncional. Então se ela está em muito, eu amo demais, então pensa que tem alguma coisa aí. Então às vezes ela fica, o relacionamento não está legal, mas ela não consegue sair. Por quê? Porque ela ainda está buscando uma conexão com a origem, com o pai dela que ela não tem. Qual que era o medo? O medo do abandono. O que aconteceu quando ela foi tentar substituir esse abandono através do relacionamento? Abandono. Então, arrumou um marido totalmente desconectado, ou seja, muito focado com o relacionamento ainda da origem, tentando resgatar algo dele também, e automaticamente ele se distanciava dela. Então, assim, o medo dela era tão grande do abandono que quando ela foi se relacionar, ela atraiu alguém que realmente abandonava ela. Ficava sozinha no relacionamento, ou seja, eu tô com alguém, mas não tô. Ele também, né? Se a gente for pensar nessa questão dele de muita intensidade ali com a mãe opinando muito no casamento dele e nas coisas que aconteciam ali, e ele não conseguindo desconectar, ele assumiu um papel que não era dele, como eu falei no início, né? Então ele estava ali, o pai foi embora, né? Separou da mãe e ele meio que substituiu esse lugar e ele não conseguia sair. E aí nisso ficou muito pesado para ele também. Então assim, era como se ele ainda tivesse... Ele também excluiu o pai, né? Ela excluiu o pai de um lado e ele excluiu o pai também. E os dois se uniram de alguma forma, né? Ó, você vê, eles se conectaram. Então ele também precisava resgatar um lugar na origem dele, ou seja, olhar para esse pai que foi embora, né? Entender que ele tem um lugar de filho e não de marido inconsciente ali, né? De resolver todas as questões familiares dele. Tem que resolver esse desequilíbrio interno da origem do pai e da mãe para que ele se encha desse lugar e ele consiga ir para a vida. E ele consiga ir para o relacionamento. E aí ele vai conseguir olhar para essa parceira como alguém, porque assim, olha a dinâmica, você olha para a parceira como se ele precisava ajudar também a parceira no final. Então ele virou um provedor só, né? Um provedor lá do casamento. E ela também buscando um pai. Você vê que essa união aqui não deu certo. Por quê? Porque um está buscando o preenchimento interno, então ninguém entrou no relacionamento. E aí agora a pessoa tenta sair, ela não consegue, porque ela está presa nisso, por quê? Quando você tem muitos problemas com a origem, ou seja, você não resolveu as suas questões internas com o seu pai e com a sua mãe, e aí você tenta compensar na família, uma separação é a morte, é como se você já não tivesse, é um segundo abandono, entende como é forte? Então às vezes as pessoas também não conseguem sair por conta disso, não é tão simples quanto parece. Às vezes você vê lá uma pessoa passando uma certa situação num relacionamento e fala, gente, por que não separa? Mas ela não consegue separar, porque é tão forte isso, porque ela ainda está presa lá, né? Ela está presa lá atrás. Eu vi um outro caso também, assim, fazendo um parênteses, né? Que a pessoa reclamando que o pai tinha ido embora e não sei o quê. Quando eu fui olhar, né? E ele ainda estava lá, buscou, voltou para a família. Às vezes você está lá tão preso naquilo que você ainda não teve do seu pai e da sua mãe, que você vai buscar ainda de alguma forma. E muitas vezes a gente busca através do relacionamento. A gente busca preencher através dos relacionamentos uma falta que a gente tem lá de trás. Ou então a gente se conecta com uma crença que eu aprendi ali naquele padrão de comportamento. Ou então eu me ligo em algum desafio. Já vou falar de outros sintomas. Então você vê, os dois não entraram no relacionamento, os dois querem sair, não conseguem. Mas por quê? Porque eles ainda não entraram. A partir do momento que você começa a equilibrar isso, aí você começa a olhar para o parceiro como ele é de verdade. E aí você vai ver se aquilo faz sentido para você. Porque às vezes você está com alguém que não tem nada a ver com você, que não tem valores que você tem. Enfim, uma série de coisas que você descobre que não conecta com você. Só que para você chegar nesse lugar, para olhar para a pessoa de igual para igual, você precisa entender o que acontece lá atrás. De repente você tem ainda um resgate para fazer interno com o seu pai, com a sua mãe. E quando eu digo pai e mãe, vou repetir, né? Eu posso às vezes me conectar com eles fisicamente, se eles estiverem vivos, e às vezes ressignificar a relação, ou às vezes não, né? Eu vou só
entender o que aconteceu e começar a ressignificar internamente. E aí eu ressignificando internamente, eu me preencho desse meu lugar, e aí eu vou ter a força necessária para fazer o que tem que ser feito, né? Para eu me relacionar bem, para eu poder ter atitude, seja para ficar no relacionamento, para sair, só que eu preciso entrar nele. Aí quando eu entro nele, eu consigo entender se a pessoa tem a ver comigo, se os valores dela têm a ver, o que a gente tá, o que conecta a gente como casal. Lembra que eu dei o exemplo do casal lá do início, né, da farmácia? O senhor e a senhora, que eu fiquei observando, às vezes eles estão ligados porque ele ainda está buscando uma mãe até hoje. E aí ele busca a mãe e é isso que conecta esse casal. Só que não conecta mais no casal relacionamento. Só que a pessoa às vezes fica lá frustrada, ela fica numa irritação eterna. Você fala, gente, sabe aquelas pessoas que você conversa e ela está sempre irritada, amargurada? Às vezes é isso, ela não está conseguindo ter um relacionamento de troca. E a gente precisa ter essa troca. Isso é energia de vida, né? Isso leva a gente para um outro lugar. Por isso que a gente fala dos relacionamentos saudáveis, né? Coloca a gente em outro lugar. Você vê quando você passa, todo mundo já passou por isso, né? Um relacionamento que não é bom, conturbado, sua energia vai para baixo, o seu trabalho fica terrível. Enfim, um monte de coisa acontece. Até fisicamente você parece que é sugado. Então por quê? Porque a gente necessita de relacionamentos saudáveis. Só que para eu chegar nesse lugar, eu preciso entrar no relacionamento. Então espero que tenha ficado claro aqui esse primeiro exemplo, né? O segundo exemplo dessa pessoa que não entra no relacionamento, que cada hora arruma um, né? E a queixa dela era essa. Ela estava no meio, literalmente, do relacionamento dos pais. Então, o que ela precisa fazer? Primeiro, sair desse lugar, né? Sair do lugar de inconscientemente ainda estar na criança emocional. Quando essa criança emocional domina, ela que vai para os relacionamentos. Então, o comportamento dela acaba sendo infantil mesmo também, tá? Então, até esse jeito que ela tinha de falar assim, eu faço, aconteço, no final é a criança. Na verdade, não é o adulto que está olhando para isso, porque ela não consegue olhar o outro do jeito que ela é, ou então fica assim, daquela coisa do, tem que fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, senão não funciona. Então, está muito na criança emocional. Só que qual que é o movimento que tem que ser feito? Peraí, estou aqui no meio do relacionamento dos meus pais, preciso sair desse lugar. Preciso olhar para essa criança e falar, eu entendo que você, criança, você precisou assumir esse papel, mas esse papel não é seu. Eu olhar para a sua criança e falar isso. E a partir de agora eu me aproprio do meu adulto. Eu vou me conectar com esse pai e essa mãe interior que eu tenho. E aí eu vou começar, só que para isso, que nem nesse caso, né? Teve uma exclusão muito forte por causa do pai, né? Tipo, olhando pro pai, aí julgamento. Só que o que acontece? Você precisa incluir esse pai, fica numa exclusão desse pai. Na verdade, estou excluindo o resto dos homens todos. Então, quando eu incluo esse pai, eu começo a incluir esse masculino, vai equilibrar e aí eu vou começar a atrair relacionamentos diferentes, vou mudar a minha frequência e eu vou começar a atrair pessoas para me relacionar, seja de qual maneira for. Não vai ficar muito no impeditivo. Às vezes eu atendo algumas pessoas que parece que tipo, o relacionamento, quando ela vai entrar no relacionamento, é tudo muito na matemática, parece, sabe? Então assim, não, porque eu tenho que fazer isso, daquilo, outro, porque eu entrei no aplicativo e fiz isso. Então não é leve, né? E a vida é leve, ela tem que fluir. Se não tá leve é porque tem alguma coisa aqui que tá me colocando nesse lugar. Ou às vezes, né, outra coisa de separação, mas aí você vai falar assim, tá, tudo bem, entrei aqui no meu adulto, agora olhei ali uma questão e talvez esse seja o caminho. Para eu conseguir olhar para esse caminho de verdade, né, para esse relacionamento, entender que talvez ele não faça mais sentido, até o Bert Hellinger fala naquele livro, né, tô com ele aqui, A Simetria Oculta do Amor, ele fala uma coisa, né, às vezes o que leva um casal à separação são esses problemas familiares, que é o que a gente está falando aqui, mal resolvidos. Então, às vezes a pessoa está nesses dois lugares aqui que eu trouxe, só como exemplo, e ela se separa mesmo, mas ela não resolve o que ela tem que resolver. E aí, qual que é a tendência? Eu vou para um outro relacionamento, às vezes fica pior, ou eu vou repetindo até uma hora que eu aprendo. Ou então, o casal se separa porque há um distanciamento, vão para caminhos diferentes. E às vezes você vai para um caminho de, por exemplo, você está num caminho de autoconhecimento, descobrindo outras coisas, você vai para um outro lugar e às vezes seu parceiro ou sua parceira não te acompanha. E aí você vai mudando, né? A gente está em constante evolução, então isso também pode ser um caminho. Então esse é o caminho que leva as pessoas a se separarem. Eu estava até atendendo uma cliente ontem e eu comentei um pouco disso, né? Porque às vezes você tem tanto medo assim de que não dê certo um relacionamento, mas eu falei, às vezes não dá certo, por quê? Porque você já não está mais naquele lugar. Você só se conectou com essa pessoa porque essa pessoa era você.
Na verdade, você e a outra pessoa é uma extensão de você, como se fosse isso. Então você se via naquela outra pessoa. Se agora não der certo, é porque você já está tanto num caminho de autoconhecimento, de descoberta, de ir para um outro lugar, de ressignificar esse pai e essa mãe, que talvez essa pessoa ainda não está nesse lugar. E aí não deu certo, não é porque você foi rejeitado ou rejeitada. É porque você está num caminho diferente, é porque você foi para um outro lugar e aí você não se conecta mais com essa pessoa porque você resolveu essa questão. E aí quando você resolve a questão, é isso. E às vezes quando você pensa nisso, suaviza um pouco essa sensação e esse medo talvez da rejeição quando você está aí encontrando alguém. Numa separação, claro que tem a dificuldade. O casal às vezes, quando se separa, né? Eles às vezes não querem sentir a dor que é necessária de uma separação, e essa dor ela vai existir. Às vezes eu quero suprimir essa dor colocando uma responsabilidade no outro, mas a responsabilidade é sempre conjunta, né? Cada um assume a sua parte. Mas claro, uma separação não é simples, né? Então é um processo doloroso e às vezes a gente precisa aceitar essa dor mesmo e viver essa dor para que eu possa ir para um outro lugar, né? Dar esse outro passo que eu preciso dar. Mas não é tão simples assim. Mas voltando um pouco, né, para essa questão de separação, primeiro precisa entrar. Então, outras coisas que eu observo muito, e às vezes a gente não entra nos relacionamentos, a gente fica muito preso, às vezes, a relacionamento anterior. Até fiz um post, né, esses dias falando sobre isso, eu falo muito nisso nas mentorias. A gente passa, às vezes, situações traumáticas nos relacionamentos, e aí quando eu estou no relacionamento atual, parece um fantasma que aparece o tempo todo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, até sonhei lá com meu ex e não sei o que será que é isso? Às vezes você ainda está conectado com esse ex, com essa ex, que aliás não existe ex, né? Já falei sobre isso, né? O primeiro, o segundo, enfim. Você está conectado com esse relacionamento e esse relacionamento fica ali preso em você. Às vezes você estava lá naquela situação que você não resolveu na origem, então você não resolveu esses problemas que você tinha internos com pai e mãe, aí você se separou, ficou aquela pendência, você não resolveu, aí você acha que está conectado naquela pessoa anterior. Às vezes você só está conectado porque a dinâmica é muito parecida com a sua. Então precisa olhar para isso também. A gente consegue trabalhar um pouco esses relacionamentos anteriores, né? Ressignificar isso, olhar para esse relacionamento, incluir, porque às vezes quando eu sofro eu tenho uma tendência de excluir. E aí eu quero excluir o relacionamento que passou e ele volta como um fantasma, incluindo de qualquer maneira. Então eu preciso fazer essa inclusão. Por mais desafiador que esse relacionamento me tenha sido, eu não me conectei com ele à toa. Então eu preciso olhar para ele. Às vezes eu estou de costas para ele, não quero olhar porque foi muito sofrido e é compreensível e legítimo. Mas a gente precisa entender o que acontece, porque isso pode mexer aí com o seu relacionamento atual. Isso pode estar sendo um fantasma. Às vezes você tem consciência, às vezes não. Às vezes você tem um medo, por exemplo. Um medo muito... Você passou um trauma de, sei lá, traição ou desconfiança, qualquer outra coisa que você passou no relacionamento. E às vezes você está num relacionamento legal, a pessoa não te dá motivo nenhum, e você está lá com aquele medo que a pessoa vai embora de qualquer jeito. Então, assim, às vezes você está conectado com essa situação anterior. Aquela pessoa não é daquele jeito, só que aí você acaba indo para uma situação e aí você cria todo aquele negócio para você provar para o seu interno que você está lá naquele lugar. Tem que tomar um cuidado com isso. Às vezes ciúme, né? O ciúme na sistêmica fala muito disso. Eu vejo o ciúme, assim, excessivo, como uma coisa de mesmo da origem. Ainda tô lá, né? Ainda tô frustrando. Às vezes relacionamento, quando frustra a minha expectativa, tem muito a ver com a criança. A criança que tá lá ainda buscando pai e mãe, tá lá muito ciumenta. Ou então, essas crenças que a gente tem, de que a gente se conecta, medo da rejeição, abandono, a gente é como se fizesse assim, eu vou para um relacionamento, pum, ativa a chavinha. E aí eu fico muito com medo de perder aquele relacionamento, eu fico me conectando com essa crença que eu coloquei na minha cabeça, por conta de tudo isso que a gente vivencia, né? Faz parte do sistema familiar, tudo isso. Aí eu entro nesse lugar e eu começo a ficar sempre com medo. Então eu sempre tô achando que o parceiro vai embora, que alguma coisa que vai me trair. Tem gente que fica muito assim, né? Não, vai me trair, qualquer momento vai me trair. Ah, não, porque não sei o quê. Então, assim, a pessoa fica muito nesse lugar e fica com esse medo que vem, e é importante olhar para isso. Se esse medo está muito grande, é porque tem algo aí. Pode ser na origem, né, pai e mãe, ou pode ser no relacionamento anterior, ou pode ser em crenças ainda que fazem parte do meu sistema familiar, ou às vezes não, eu aprendi isso,
e aí eu vou ficando fortalecendo essa crença. Então toda vez que eu me conecto com alguém, eu fico na crença da rejeição. Aí a rejeição tá lá, pairando, porque eu tive uma rejeição anterior e eu fico na rejeição o tempo todo. Isso é muito comum. Outra coisa que acontece, além do medo, às vezes mesmo vai num lugar da traição. Então às vezes a gente atrai pessoas que realmente traem, ou então a pessoa tem um padrão aí de traição, né, ali no relacionamento. É um grande... não falo tabu, mas assim, as pessoas têm um pouco, né? Fala disso, você coloca nas redes, eu vejo alguns, e a pessoa, não, porque é falta de caráter. Claro, tem uma questão aí de lealdade, uma série de questões, mas às vezes a pessoa que está atraindo demais e ela está muito na busca, ela ainda às vezes está lá como a criança, tá? Então, muito na criança emocional, tá muito ligado o homem, né? A gente vou pensar no casal heterossexual para facilitar. Então, o homem muito conectado na esfera da mãe, o filhinho da mamãe, e às vezes a filhinha do papai. Também tá lá a criança emocional, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe estão se relacionando. E aí realmente com um relacionamento superficial, e aí qualquer briga, você já vai lá e já quer ter outra pessoa. E é muito comum essa pessoa que está na criança emocional ir para esse caminho, tá, da traição. Que claro, tem várias coisas aí envolvidas nessa questão, mas também é um sintoma. Até coloquei aqui porque eu vi sobre isso. Uma coisa que eu queria citar, hoje eu ver que horas são, dá para fazer uma meditaçãozinha antes, que eu acho legal. Que eu tô para fazer, um tempão eu não fiz. Então, relacionamento anterior, medo do abandono, deixa eu ver se falei tudo, falei. Vamos lá, questão às vezes de filho, né? Nesse livro mesmo que eu falei do Bert Hellinger, tem uma coisa muito interessante aqui, que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei assim muito interessante. Eu sempre releio ele, né? O que acontece? Às vezes quando você não entrou, né? Tá muito na criança, tá buscando ainda ressignificar pai e mãe, como que isso pode até afetar seus filhos? Eu vou dar um exemplo aqui, balancei aqui. Um exemplo que ele deu no livro, eu vou ler para vocês, porque é bem interessante essa história. Fala assim, que eu bati, fico chacoalhando. Ele fala assim, quando o pai age como homem. Aí ele fala aqui a história, tá? Um homem e uma mulher se casaram porque ele esperava ver atendidas as necessidades da infância e ela queria amá-lo como uma mãe. Você vê, eu falei disso, depois eu abri o livro e falei, olha, viveram muito satisfeitos até nascer o filho. Então o que aconteceu aqui? Você une com alguém que é a fome com a vontade de comer, então assim, eu tô alguém que ainda está buscando essa questão, né, quer ser cuidada, eu também quero cuidar, ser mãe do parceiro, o exemplo que eu dei no início. Isso vai funcionando muito bem, até nascer um filho. Aí o que acontece? O amor da mulher, como era de esperar, voltou-se para o filho biológico. O marido começou a sentir-se negligenciado e ciumento, olha que interessante, passando a competir com o filho pela atenção da esposa. Então, como ele ainda estava aí numa questão ainda de buscar a origem lá com a mãe, ou era o filhinho da mamãe, dependendo, começou a competir com o filho. E aí depois, esta por sua vez, se sentiu abandonada pelo marido e desejosa de um parceiro que fosse igual a ela. Então, assim, ela estava sentindo abandonada e ela queria alguém que dividisse, né? Ficou muito pesado. E aí, dividida entre os pais, a criança não conseguia ligar-se a nenhum dos dois e entrou numa grave depressão. Então, olha como isso afeta os filhos. Então, se eu estou de uma forma disfuncional, ou seja, se eu estou ali ainda com muitas questões e desafios com a origem, isso pode afetar meu filho. Aí, às vezes, o filho está lá super mal, aí você acha que o problema é da criança, não é? Então, é outra coisa. E aí, livrou-se... Aí, como que ele se livrou da depressão? Livrou-se dessa depressão quando o pai assumiu seu devido lugar ao lado da esposa. Então, ficou de igual para igual, como um homem em parceria com uma mulher e como um pai em relação ao filho. O menino encontrou a paz e pôde, enfim, ser criança. Olha que história incrível desse livro. Eu abri ele assim e falei, olha, achei a história perfeita. Porque assim, ele pôde ser criança, porque senão ele fica sentindo a dor do pai e da mãe. E ele entrou numa grave depressão. Ele não conseguiu se conectar com o pai, com a mãe, porque o pai e mãe ainda estão lá na criança. Então, assim, você não consegue ser pai e mãe enquanto você não foi filho e filha. E às vezes você passa a vida toda buscando esse lugar sem perceber. E aí você vai lá tendo relacionamentos frustrados, ou então você se conecta porque é isso, né? Eu tô na mesma dinâmica que o meu parceiro, a gente se conecta
nessa dinâmica disfuncional, e ela funciona durante um período, mas depois ela acaba indo para um outro lugar. E às vezes quando nasce um filho, porque aí tem uma responsabilidade muito grande, muitas coisas acontecem, eu não consigo ser um pai e uma mãe verdadeira. Eu vou lá e fico ainda sendo criança. E a gente, se a gente for parar para pensar, eu estou fazendo uma análise que veio aqui na minha cabeça. A gente tem muitas gerações assim que passaram com isso do livro. Então a gente tem muitos adultos hoje que você vê, parece que não é pai e mãe de filho, né? Companheiro, amigo, tudo menos, mas não consegue ter uma função de autoridade perante os filhos dominando. Por quê? Provavelmente ainda tem questões para resolver lá com o pai e com a mãe. Né, uma ausência que ainda tinha, né? Às vezes você cria uma história para você de que o pai e a mãe foram isso e aquilo, e às vezes não foram, mas às vezes você precisa encarar. Às vezes você precisa encarar que não foi tão legal assim, tá tudo bem, né? E aqui qual que é o segredo, na verdade? É olhar para esse pai e para essa mãe e entender que assim, esses pais são os pais certos para mim. Então eles são os pais certos, não tem o que fazer. Independente se meus pais biológicos não conseguiram me criar, e eu fui para os pais adotivos, mas eu tenho um pai e uma mãe, eu tive uma origem. Então, eu tenho esse pai, eles me deram a vida, isso foi mais que o suficiente. Isso o Bert Hellinger fala muito. Então, assim, você não deve nada para ninguém, né? Eles não devem nada para você, já te deram a vida. É que a gente vai, nas questões que a gente vai passando, a gente vai achando que está devendo, mas já deu a vida. Só que só os adultos conseguem entrar nesse lugar. Não é tão simples assim. Obviamente, eu falando parece super simples, né? Ou então, assim, chega na constelação, vão falar as frases e vai resolver. Não é bem assim. Então, o processo é profundo. É um treino que a gente precisa fazer muitas vezes, de se colocar nesse lugar. Às vezes vai vir o julgamento mesmo, às vezes eu vou me conectar com a dor, mas eu vou lá, não volta, é isso. E aí, você como adulto vai conseguir se conectar com o pai e com a mãe interior que tem dentro de você. E esse pai e essa mãe interior que vai te colocar num relacionamento saudável, porque você vai estar equilibrado com masculino e feminino dentro de você. Então você vai conseguir impor os limites necessários, vai conseguir falar não, você vai conseguir ficar mais livre, você vai ter relacionamento onde que essa questão de ciúme não existe, porque você tem uma confiança, a coisa flui mais. Porque é verdade, a vida tem que fluir mesmo, né? A gente veio para essa vida. A gente nasceu ali conectado com algo maior, com amor por essência, com abundância. Então é isso que o relacionamento tem que ser. Ele tem que conectar nesse lugar. Só que tanta coisa foi entrando aí dentro da gente que a gente começa a achar que a gente não merece, né? Que a gente não é pra mim. Às vezes eu escuto umas frases que a gente manda ali pro universo, né? Eu escuto umas pessoas quando eu atender, ela fala, não, mas acho que eu já vi mesmo que eu vou ficar sozinha mesmo. Já vi, sabe assim? Aí eu falo, meu Deus, não fala isso. Mas por quê? Você começa a entrar num lugar que você fala, putz, é isso. Só que não é. A gente esqueceu que a gente é abundância e amor por essência. Então, quando a gente veio nesse mundo, a gente é só amor. E a gente dá o amor, né? E recebe, e é isso. Só que tanta coisa vai acontecendo, a gente esquece, né? A gente se desconecta com essas questões e a gente fica preso nessas dinâmicas, nessas crenças, nesse padrão familiar. E a gente vai indo nesses círculos e vai, e tudo vai ficando muito pesado. Então a minha atenção sugestão, ficou meio pesado, assim, tô num relacionamento, tô sentindo um peso, vamos parar, respira, às vezes uma meditação já até te ajuda. Pera, o que tá acontecendo aqui? Será que eu tô na criança? Putz, eu acho que eu entrei na... Porque a gente faz isso, eu faço isso. Então às vezes eu falo, putz, minha criança deu uma gritada aqui, nada a ver com o que ela fez. Então a gente faz isso. Então a gente entra na criança e vai lá e, opa, tive uma atitude totalmente infantil. Na verdade, isso aqui não é um parceiro que tem que fazer para mim, é meu pai, né? O meu pai interior, ou seja, às vezes sou eu mesmo que tenho que resolver as minhas paradas e não é o outro. Ninguém tem responsabilidade de nada, né, sobre mim. Então, às vezes é isso. Quem tem que se cuidar sou eu. Eu que tenho que me tratar bem em primeiro lugar, né? Eu que tenho que me amar em primeiro lugar, me tratar bem. Eu que tenho que resolver aí minha vida, meu trabalho, não é o outro. A gente às vezes deposita no outro uma coisa, um lugar que realmente ele não veio preocupar. Mas quem vai organizar as coisas aí somos nós. Mas a gente só consegue organizar quando a gente entra nesse lugar, né, do nosso bom pai, nossa boa mãe, que é o nosso adulto que vai conseguindo aí manejar. Não é tão simples quanto parece na teoria, mas é totalmente possível. Mas esse trabalho é um trabalho constante de autoconhecimento, né? É o orar e vigiar, né, que fala na Bíblia, é isso. A gente às vezes você tem o seu dilema principal. Então uma pessoa como essa que eu coloquei, né, abandono de pai, por exemplo.
Cara, vira e mexe vai vir um negócio relacionado ao abandono, vai vir esse medo do abandono. Só que aí você tem que lembrar, falar assim, pera, não, já fiz esse trabalho aqui, já fiz constelação, estou fazendo terapia, eu já sei que isso não é meu. Não vou mais me conectar com isso, vai embora. Você vai se desconectando dessa história, você vai vendo que... Mas às vezes ela vai estar lá presente de alguma maneira, mas você vai lembrar que essa história não faz parte de você, que você já trabalhou isso e que você se conecta com algo bom, que você se conecta com algo de aceitação plena. E aí você vai fazendo esses movimentos com você mesmo, sabe? De aceitação de você, de olhar para você e falar, putz, como você é legal, né? Como que você vai se tratando bem. E aí automaticamente as coisas vão vindo pra gente também nessa questão. Aí você consegue também, às vezes até num relacionamento que você tá atual, que nem tá tão legal, você consegue ressignificar ele. Você consegue olhar e falar, putz, é isso, agora eu vou entrar. Agora eu vou olhar para esse parceiro, o que ele tem de bom? Você começa a olhar até coisa que você nem sabia ainda que seu parceiro, sua parceira tinha de bom, e você começa a descobrir. Ou então você vai descobrir que você é adulto, né, não tem mais essa conexão mesmo, que você vai para um caminho que vai liberar a pessoa para ela ser feliz também, que ela vai encontrar a felicidade dela e tá tudo bem. Né? Isso faz parte. Mas primeiro a gente precisa tentar entrar nesse relacionamento, olhar para ele de verdade, olhar como adulto, para que a gente consiga entender o porquê que a gente está nele. A gente nunca está num relacionamento à toa. A gente não encontra as pessoas por acaso, a gente está ali por alguma razão. Algo está mostrando ali, ó, você precisa olhar alguma coisa através do outro. Mas na verdade quando o outro fala, ele está falando para você, é você falando com você, sabe assim? Então, que nem elogio. Na verdade, o elogio você recebe porque você começou a entender que você é uma boa pessoa e as pessoas começam a falar isso, mas na verdade quem está falando isso é você, entendeu? Então é isso que funciona. Bom, acho que eu consegui explicar aí dentro do possível o que eu queria trazer dessa questão de entrar no relacionamento antes de sair. Espero que tenha ajudado vocês nesse aspecto. Vamos depois encaminhar essa live para as pessoas que de repente precisa ter um insight disso. Também estou à disposição para fazer os atendimentos, a mentoria, que eu tenho a mentoria do Destrave a Vida Amorosa, os atendimentos individuais de constelação, mentoria sistêmica tanto de trabalho, né, profissional, mentoria para líderes também que eu tenho trabalhado. Então essa dinâmica sistêmica dá para a gente ampliar e aprender muita coisa sobre a gente através dela. Agora vamos dar uma meditada que eu acho assim interessante a gente fazer para a gente descobrir. Lembra que eu falei assim, às vezes eu não entrei, eu não sei o que acontece. Uma das coisas que é muito comum é a gente entrar no relacionamento dos pais de alguma forma, seja por conta de algo que aconteceu, seja falta, seja dos pais ou de quem foi que te criou ali, né? Dos criadores ali, quem que você tinha como referência de relacionamento, tá? Vamos dar uma olhada, vamos acessar essa informação, vamos deixar vir aí no inconsciente para ver como que isso de repente afeta você hoje, tá? Vamos fazer uma meditação rápida, porque fazia tempo que eu não fazia e eu acho que vale a pena.